Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui no nosso culto Chave de Davi, né? Aquela chave maravilhosa que está na mão de Jesus, e quando ele fecha uma porta, ninguém abre; quando ele abre uma porta, ninguém fecha. E graças a Deus por isso. Mas nós temos também a chave da oração nas nossas mãos, e o que roda essa chave é a nossa fé. E se você está com fé essa noite, vamos orar. Eu sei que você tem fé, né? É apenas uma maneira de falar. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, pedindo a bênção, como sempre, sobre a carteira das pessoas, significando o quê? Trabalho, prosperidade, vida, orando sempre pela saúde das pessoas, que Deus possa dar graça. Aqueles que tomam remédios, que os remédios possam ser abençoados por Deus; aqueles que estão tomando vacina, que possam ser abençoados por Deus também, as vacinas, é claro, e a pessoa; e aqueles que não têm salvação, que possam dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, modifica o meu ser e dá-me alegria da tua salvação. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles, né? Então aqui comigo tem mais de 2, né? E temos então a presença de Jesus aqui. E na sua casa nós também sabemos que a presença de Jesus está aí. Apenas glorifique a Deus, deixa Deus ser Deus, deixa Ele atuar na sua vida e no seu coração. E nós vamos orar por todos aqueles que aqui chegarem, há pessoas que escrevem, né, comentam, há pessoas que estão presentes, mas não comentam. Mas nós oramos por todos. Há pessoas que apenas assistem. Eu tenho um amigo que assiste o culto aqui conosco. Ele não mora nem no Rio de Janeiro, ele mora lá em Piracicaba, né? Outros já moram em Sorocaba, tem gente morando na Bahia. Então, saudar a todos os irmãos que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, moram em outros estados, em outras cidades, com a graça e a paz, pessoas que nos assistem no Amapá, né? Na Bahia. Mas por quê? Porque nós temos esse momento de fé. E o Brasil precisa estar unido em fé. Todo o Brasil precisa estar unido em fé. Todo o Brasil precisa estar unido em oração. Não só o Brasil, mas o mundo todo precisa estar unido em oração. As profecias do Apocalipse estão se cumprindo. Essa semana vieram me perguntar, semana passada, se eu achava que nós já estávamos na grande tribulação. Eu falei: não, nós não estamos na grande tribulação. Isso é apenas uma tribulação. Jesus falou sobre isso. Esses momentos, né, que iam ser antes da tribulação. Mas esses são momentos que a gente tem que estar preso ali às 10 virgens de Mateus 25. Quando elas tinham roupas iguais, quando elas tinham óleo, né, e todas elas tosquenejaram. Então parece que a igreja está num momento assim, tosquenejando, né? Sabe aquele cochilo que você dá? Às vezes andando ônibus, ou às vezes em casa, às vezes eu estou assistindo um programa de televisão e eu chego, durmo, né? Ou mesmo uma igreja, durmo, até culto. Hoje de manhã eu estava assistindo, eu mesmo pregando, para ver por que eu estava pregando, dormir. Então, na realidade, a gente tem esse momento de cansaço. Então a gente sabe que a igreja está vivendo um momento assim, de cansaço. Mas aí Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não disse quem. Ele não disse se era a igreja, ou se não era a igreja, ou se eram os salvos, ou se eram os perdidos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes a pessoa está cansada com as circunstâncias, cansadas com a vida, cansada, tanta coisa, a pessoa se cansa, né? Eu posso numerar aqui, eu ficar a noite toda aqui numerando coisas que cansam as pessoas. Mas aí Jesus diz: vinde a mim, né? Às vezes as pessoas estão não só cansadas, mas estão sobrecarregadas. No caso daqueles que são crentes, estão sendo oprimidas pelo inimigo, terrivelmente oprimidas pelo inimigo. E aí, o que a gente faz? Repreende em nome de Jesus. Um amigo meu, ele estava falando que eu tenho até como filho, né? Que ele fez exames, estava muito bem, mas que ele estava sentindo cansado. Ele não sabe por que está sentindo tão cansado.
Então eu mandei lá, várias pessoas deram opinião, eu dei lá a minha opinião. Repreende o nome de Jesus, clama o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e diga que o sangue de Jesus tem poder. E repreenda essa enfermidade em nome de Jesus e pelo poder de Deus. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, oprimido, e há aqueles que estão sobrecarregados que não estão oprimidos não, porque estão possessos. Há pessoas que estão fumando, que estão bebendo, que estão enchendo a cara, que estão aprontando uma e todas as outras, né? Por quê? Porque eles estão buscando alguma coisa que possa satisfazer o seu coração. E aí vão vivendo a vida, vão fazendo. E o que é triste, né, que algumas delas não conseguem buscar, achar essa coisa e ficam deprimidas. E algumas até morrem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir a Jesus. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então como é que o crente vem a Jesus? Orando, buscando, pedindo perdão dos pecados, declarando a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com os nossos olhos, lindos olhos, é com a palavra dele. Então a gente diz, este é o dia que o Senhor tem feito, alegremos, regozijemos nele, de vitória, de bênção, de graça, de poder, de libertação. Fala a palavra, meu irmão, fala a palavra é espada, a palavra corta, a palavra é tremenda, a palavra corta as dúvidas que estão na sua mente, a palavra desfaz as tribulações que estão no seu coração. Fala a palavra. Né? E olha, e veja que essa palavra vai lá atrás, queimando os seus traumas, as suas tristezas, as suas depressões, vai tirando tudo, vai lá na frente, tira as armadilhas no presente também. Aí a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? É a palavra que é lâmpada, a palavra que é luz. E aí o próprio Salmo 19 diz, escondi a tua palavra no meu coração, porque quando você esconde a palavra no seu coração, não é? Você não peca contra Deus, para não pecar contra ti. E a própria palavra também nos garante que Ele dá a permissão que a gente possa se esconder dentro dele. Aí você vai para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Então você tem que entender que Deus tem um esconderijo para você, um esconderijo de paz e de bênção. Então nós queremos orar, dando essa introdução, e apenas terminando dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Vamos orar. Você que tem o seu pedido, coloque aqui. Você está conosco agora e tem pedidos a fazer. Faça esse pedido em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar por esse povo que está aqui conosco, Pai. Se eles estão aqui é porque eles querem buscar a Tua presença, a Tua graça, querem o Teu refrigério. Refrigere a minha alma. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Oh Deus, Tu és o nosso pastor, Tu refrigera a nossa alma, Senhor. Oh Deus, nos guia pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. É verdade, tudo isso Tu fazes, Pai. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ó Deus, vai preparando, Senhor, uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Vai nos dando bênção, Senhor, nessa noite, bênçãos de paz, bênçãos de vida, Senhor, bênçãos de poder. E a Tua causa, a causa de nós sermos consumidos são as Tuas misericórdias, Senhor. Elas não nos deixam ser consumidos, ó Pai. E elas se renovam a cada manhã. Ó Deus, ela se renova, a Tua fidelidade é sem fim. E o salmista ainda diz, certamente a Tua bondade, a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a Tua palavra, Senhor, ela completa uma outra. Um lado fala sobre misericórdia, o outro também, Senhor. E nós nos apropriamos desta palavra, sabendo que o Rei da Glória está por vir, está voltando. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos apropriar da palavra, declarar vitória, declarar cura contra a enfermidade, declarar cura contra os problemas, ó Deus, que atribula a nossa mente,
declarar saúde, declarar prosperidade, declarar, Senhor, quebra de maldição. Nenhuma arma forjada prosperará contra nós nesse dia que tu tens feito, Pai. Então qualquer armadilha dos homens está desfeito, qualquer coisa que queira nos atrapalhar está desfeito, nós vamos ter vitória. Em nome de Jesus Cristo, não porque nós mereçamos, mas por causa dos méritos de Cristo e do poder de Deus. Abençoa a carteira do teu povo, que haja prosperidade, abençoa a saúde do teu povo e aqueles que não são salvos, que possam dizer agora: Jesus, entra no meu coração e dá-me a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Vamos orar por você, sim. E eu sei que é o Espírito. Louve a Deus aí na sua casa, né? Glorifique. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, enche da presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Louve, doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, desce, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, glória a Deus, te flashará. Receba a unção. Vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui,
seja o Senhor, meu Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Que Ele possa estar reinando na nossa vida, amém? Nos nossos corações, pela graça e pelo poder dele. Um desses dias nós pregamos sobre o ensino de Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, usando o próprio livro de Tiago. Falamos sobre humildade, falamos sobre o orgulhoso, falamos sobre o bem-aventurado. Mas nesse texto aqui, que eu li para vocês, né, no início, e que eu vou continuar falando sobre ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não sei se vocês têm percebido, não sei se só eu tenho percebido, há várias pessoas que estão perdendo a calma, inclusive eu, né, também, mas por vários motivos, uns sérios, outros fúteis, né? As pessoas estão perdendo a calma por aquilo que está acontecendo na nossa nação. Mas não é só na nossa nação que está acontecendo em várias partes do mundo. Outras estão acontecendo mais, outras estão acontecendo menos. Então, qual seria o segredo para que aqui aconteça menos do que está acontecendo? É exatamente isso: tomar sobre nós o jugo de Jesus, tomar sobre nós a palavra de Jesus, deixar essa palavra que é poder e que é graça, né, fortalecer. Essa palavra está aqui, Mateus 11, versículo 28 diante, até o 30, nos fortalecer. Quando as pessoas tomam o jugo de Jesus, as coisas são bem mais tranquilas. Eu estava lembrando de João. Hoje eu estava ouvindo a mensagem sobre João, sobre Pedro, como é que Pedro e João estavam sempre juntos, né? No tempo que Jesus estava aqui na terra, e depois, quando eles começaram a pregar o Evangelho, e eles passaram por uma tribulação terrível, porque eles estavam pregando o Evangelho, mas eles estavam firmes. E aí eu fiquei na figura do João. O João, ele é uma pessoa esplêndida, porque ele começou a seguir Jesus bem novo. E ele estava sempre perto de Jesus, sempre. Até na época da crucificação, João estava perto. Quando Jesus estava crucificado, João estava perto. A gente não sabe a respeito dos outros apóstolos. Talvez estivessem perto também, mas com certeza João estava perto. E a gente vê que quando o Evangelho começou a ser pregado, João estava lá. Quando Paulo começou a ganhar cidades dos gentios para Deus, João estava lá. Inclusive, João se tornou pastor de uma delas, né, de maneira clássica, clara, da igreja de Éfeso, onde eles tinham pessoas que eram enoxistas, né, e elas acreditavam numa doutrina diferente da doutrina ensinada por João. E Paulo já tinha dito: se o anjo do céu descer e ensinar um outro evangelho, que seja anátema. E agora não eram anjos do céu, não, eram homens, em nome da filosofia, ensinando outro evangelho. E João estava lá e foi perseguido por essas pessoas. É interessante, irmãos, que as pessoas que estão pregando filosofia ou ideias fora da palavra, elas não estão assim sendo perseguidas. Por quê? Porque elas estão de acordo com a ideia do mundo. Mas João, já naquele tempo, foi perseguido. Depois foi perseguido pelo Império Romano. Foi perseguido por pessoas. E ele foi para a ilha de Patmos, ficou um tempo lá.
E é interessante que a prova que ele estava debaixo do jugo de Jesus é que na ilha de Patmos, apesar do lugar ser feito todo de pedra, né? Um lugar desagradável, quente, João estava tendo a presença do bom pastor. E o Salmo 23 estava acontecendo na vida de João, porque ele tinha refrigério naquele lugar. Você já pensou você ir para uma ilha de pedra, um lugar quente, um lugar ruim, por causa de um imperador que não era normal e achou que aquele era o lugar que ia deixar o João e outras pessoas também, e ele tendo refrigério porque ele estava debaixo do jugo de Jesus. Olha, irmãos, quando nós estamos debaixo do jugo de Jesus, não interessa o que esteja acontecendo. Nós podemos até ficar oprimidos, atribulados, aborrecidos, chateados, mas de repente a gente recebe um refrigério. Refrigera a minha alma. Não é o que diz lá o Salmo 23? A gente recebe o refrigério. A gente recebe a água dada pelo pastor. A gente recebe o óleo na cabeça e no nariz para que a gente não tenha enfermidade, não entre nenhuma mosca ou nenhum inseto. A gente começa a ser fortalecido. Quando nós estamos carregando o jugo, é claro que aqui vocês já ouviram de outra forma, né? Que fala daquela canga, daquela madeira que tem nos bois, quando eles vão puxando o arado, né? E aí Jesus, um dos símbolos de Jesus é exatamente o novilho. Então, fala estar andando debaixo do jugo de Jesus. A pessoa vai receber então um consolo. Mas você tem que entender que o jugo de Jesus, simbolicamente é isso, mas espiritualmente falando, é o poder de Deus, é o Espírito, é a graça de Deus sobre você, é o governo de Deus sobre você. Você tem que pensar mais alto, porque Jesus, como o príncipe da paz, ele tem o governo de Deus nos seus ombros. Então, quando você está recebendo o jugo de Jesus, não é apenas uma coisa para você passar por sofrimento, como se prega muito, mas é para você vencer o sofrimento e vencer as circunstâncias, porque o governo de Cristo é espiritual, porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo, então ele faz com que você vença. E olha só, João estava sendo injustiçado, tentaram botar ele dentro de um panelão de óleo, ele ficou só bronzeado, não queimou. E João, tentaram matar João de várias formas, não tentaram, não conseguiam, e João morreu mesmo, né, como a gente morreu de velho. Uns dizem com 98 anos, outros dizem com 103. Seja como for, ele morreu tranquilo, velho. Porque João estava debaixo do jugo de Jesus, da unção de Jesus, da graça de Jesus, do poder de Jesus e da glória de Jesus. Eu não consigo ver João com o temperamento de Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento estranho, né? Mesmo antes e depois, porque depois que ele já era o grande apóstolo, apesar de estar altamente amadurecido, quando ele estava lá com Paulo, os gentios, chegou lá o pessoal enviado de Tiago, né? E Tiago era altamente radical, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se afastou dos gentios, e Paulo chamou a atenção dele. Porque Paulo era um problema sério também, né? Esses apóstolos têm um temperamento forte, né? E o pessoal ainda fala do meu temperamento. Imagina. Eles é que tinham um temperamento forte. E, então, a verdade é que o Pedro, ele tinha os defeitos dele, mas ele estava sempre trabalhando na obra de Deus. E ele, de vez em quando, falava de maneira dura. Se você for ver, por exemplo, Pedro, depois que foi lá substituir a Filipe, em Samaria, ou Samaria, como alguns dizem, ele foi bem duro com o mágico Simão. Foi bem duro. Mas João não, eu não consigo ver João com Pedro.
João se jogava no peito de Jesus e deitava. João acompanhou Jesus. João era primo mais novo de Jesus. João chamava todo mundo de filhinhos. Filhinhos. Imagina. Ele não era igual a Pedro, ele era completamente diferente. Ele chamava todo mundo de filhinhos. E ele dizia assim, se alguém pecar, filhinhos, nós temos um advogado. Em outras palavras, não se preocupa. Pede perdão a Deus. Porque tem gente que peca, aí ele peca, ele perde a salvação, perde isso, perde aquilo, perde tudo de uma vez só. Aí depois para ganhar, aí vai ganhando paulatinamente. Irmão, não é assim. Existem dois pecados que fazem a pessoa perder a salvação. É a apostasia e a blasfêmia. A blasfêmia o Judas cometeu, e cometeu a apostasia também junto. Agora, a apostasia, a maioria das pessoas não gosta de falar desse pecado, mas é aquele pecado que a pessoa vai negar Jesus numa hora que ele não tem que negar Jesus. Como, por exemplo, o Policarpo, né? Que morreu lá no início da história, depois do século II. Morreu queimado, que era discípulo de João e foi bispo de Esmirna. E ele falou, eu não vou negar Jesus, né? Eu vou parafrasear. Quando mandaram ele negar Jesus, né, e para ficar vivo, ele já tinha certa idade, e ele disse, não, ele tem me sido fiel todos esses anos, não vou negar ele agora. Né? Então a pessoa ainda tem uma força interior, uma graça, e ela, na hora de falar o que ela tem que falar, ela fala. Ele não negou a Jesus, porque se ele nega, aí ia ser comparado ao pecado de apostasia, porque ele já era salvo. Então você observa, se você peca, seja lá o que for, né, tem aqueles pecados altos, né? Eu adulterei, pede perdão a Deus. Eu sei lá, eu xinguei, não sei quem, pede perdão a Deus. Porque até o Isaías xingava, né? Mas ele teve que ter a língua queimada. Então pede Deus para queimar a tua língua. Né? Agora, você não vai perder a salvação por isso. Pede perdão a Deus. Agora, se você insistir em não pedir perdão a Deus, aí você vai acumulando pecado, aí o negócio vai ficando complicado. E há muitas pessoas que às vezes estão adiando as bênçãos, estão deixando de receber bênçãos porque elas não sabem pedir perdão a Deus. Às vezes a pessoa humilha uma pessoa, machuca uma pessoa, e Jesus disse, ai daquele que botar a mão nesses meus pequeninos. Não humilhe os pequeninos de Jesus. Então, abençoa os pequeninos. E se você pecar contra um pequenino de Jesus, pede perdão a Deus. E aí você vai ver que o fluir de Deus vai acontecer na sua vida. Hoje eu estava ouvindo aqui o Salmo 51, que fala exatamente quando Davi pecou, né? Você já notou que Davi pecou 2 vezes? E uma delas foi uma forma terrível. Uma forma terrível. A outra foi uma forma mais corriqueira, mas a segunda foi uma forma terrível. E aí ele escreve o Salmo 51 e diz, cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito de retidão. Por quê? Porque tinha um pecado que estava atrapalhando ele. E ele falou com quem? Falou com Deus. Agora é interessante que mesmo quando a gente comete pecados grandes ou pequenos, Deus está ali esperando esse momento que a gente vai falar com ele. O Elias cometeu um pecado. Era pequeno, mas era pecado. Ele saiu correndo de uma mulher. Ué, mas é pecado? O caso dele foi. Ele saiu correndo da Jezabel. Estava com medo de Jezabel. E olha que ele tinha já vencido vários profetas de Baal. E aí Deus teve paciência e estava acompanhando Elias. Até que Elias se consertou com Deus. Mas esse pecado é errado. Claro, se você tem incredulidade, é pecado. Se você foge da responsabilidade que Deus está te dando, é pecado.
O Moisés, inclusive, não entrou na terra prometida por causa de incredulidade. O que era o quê? Pecado. Então você vem a Jesus, recebe o alívio de Jesus, confessando teu pecado, se coloca debaixo do jugo dele e aprenda com ele o que você tem que fazer a cada dia para ser mais do que vitorioso nessa vida aqui. Porque eternamente falando, você já é vencedor. Você já tem a salvação. Às vezes as coisas estão atrapalhando a sua vitória em termos de crescimento espiritual. E geralmente as pessoas gostam de falar de crescimento financeiro, né? Mas tudo bem. Se você ficar lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas em termos de crescimento espiritual, você precisa falar com Deus. E nesse salmo que eu estava falando aí, ainda há pouco, o 51, a minha esposa estava trazendo um pequeno detalhe, né, desse salmo, conversando com meu filho hoje, sobre o nascimento de Davi. Né? E aí eu fiquei vendo, né, uma realidade. Enquanto eles conversavam, eu estava aqui imaginando uma realidade de um dos versículos que Davi diz, que a gente sempre tem a parte teológica, né? A parte teológica, que é em pecado me concebeu a minha mãe, né? A gente nasce em pecado como pecador. Mas dentro da história que a minha esposa estava contando hoje aqui com o meu filho, a impressão que eu disse que quando Davi nasceu, quem estava em pecado era a mãe dele. Por quê? Porque tinha toda uma trama lá que dentro de certa realidade é pecado também. Aí eu estava vendo o seguinte, irmãos, o pecado ele é tão desagradável que a gente pega consciente, inconsciente, sabendo que está pecando e não sabendo que está pecando, peca querendo, peca não querendo, peca por omissão, peca por comissão, peca por covardia, peca por medo. A gente peca o tempo todo. E aí você observa o seguinte: se você vem a Jesus e toma o jugo dele, o governo de Jesus vai te dar um ensinamento para você se libertar dos seus pecados diários. Porque tem crente que acha que não peca. Né? Tem a tal da mentirinha branca, né? Não, é mentirinha branca. Bem, primeiro, a mentira, ela não é branca e nem preta. A mentira é vermelha, porque ela tem cor do diabo. Porque ela é filha dele, né? Mas quem diz que o diabo é vermelho? A humanidade. Ou quem viu, né? Agora, graças a Deus que o sangue de Jesus, que também é vermelho, nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica de toda mentira. Então fale a verdade. Às vezes é difícil? É difícil. Mas isso vai fazer com que você viva o governo de Deus fluindo esse governo, fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis para você. E para nós terminarmos, irmãos, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tome o meu governo sobre você, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vê que o manso, ele herda o reino dos céus. Eu vou abrir para conferir aqui para vocês, né? Ele herda o reino dos céus. Ele é da terra, digo, o manso é da terra, e os humildes herdam, então, o reino dos céus. Está aqui no versículo 3 de Mateus 5 e versículo 5 de Mateus 5. Então, se você
aprende com aquele que é manso e humilde. A ser manso e humilde, você está herdando como pessoa humilde o reino dos céus. Em outras palavras, você está recebendo a glória que há no reino dos céus. Você está buscando e você está recebendo. Se você aprende com Jesus a ser manso, você herda a terra. As pessoas dizem assim, herdar a terra. O que seria herdar a terra em termos práticos? Seria eu ter um pedaço de terra, 30 por 40? Seria eu ter uma fazenda? O que seria herdar a terra? Olha, irmãos, de início, a terra é o planeta todo. De início. Mas praticamente falando, nos dias de hoje, herdar a terra é você comer do mel que Deus tem para você nessa terra. Lembra que os espias falaram que a terra tinha leite e mel? E segundo os judeus, o mel era feito daquela fruta. Qual é o nome daquela fruta? Tâmara. Mel de tâmara. Então você vai herdar a terra, significa, se você vai ter mel, significa que você vai ter prosperidade. Mel te cura. Mel te fortalece. Mel te alimenta. Um grande lutador de MMA disse, antes de eu lutar eu tomo uma colher de mel, porque mel me dá energia. Quando você herda a terra, praticamente falando, significa que você vai prosperar, você vai ter saúde, você vai ter energia, você vai ter força, você vai ter graça para lutar contra as lutas que aparecem e ser vencedor, porque Deus não chamou para você ser meio vencedor, Deus chamou para você ser completamente vencedor. Não existe permissão de Deus para você ser derrotado. Se você crê, dá glória a Jesus junto comigo. Pronto, apertei o botãozinho. Deus só te dá permissão para você ser mais do que vitorioso. Dá glória a Deus aí. É isso. Agora você precisa conhecer o caminho de Deus. Você precisa estar de acordo com a vontade de Jesus. Você está cansado de derrota? Você está cansado de aflição? Então qual é o segredo? Está aqui. Vamos voltar lá para Mateus 11. Vira Jesus. Venha a Ele. E receba o alívio dele. Tome o jugo dele que vai te dar governo sobre as circunstâncias. O que Deus deu para Josué quando ele estava em plena guerra? Governo sobre o sol, sobre a lua. Governo sobre a situação, governo sobre as circunstâncias. Meus amados irmãos, essas bênçãos não foram apenas para Josué e para Moisés. Essas bênçãos são para cada um de nós. Mas nós temos que tomar posse dessas bênçãos. É o que Paulo disse para Timóteo, tomar posse da vida eterna, Timóteo. Tomar posse das bênçãos. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, e você vai poder exercer a sua fé. Você vai poder determinar, pelo poder do sangue de Jesus, que coisas aconteçam, como Josué determinou que o sol parasse e a lua parasse. É interessante, irmãos. Eu, por exemplo, tenho o hábito de observar o sol e a lua. Outro dia o sol estava no poente e a lua estava bem perto. Foi uma vez que o sol estava assim, em cima da minha cabeça e a lua estava ali, à minha direita. Eu fiquei, como é que às vezes estão perto? Às vezes estão completamente longe. O sol se põe, a lua custa aparecer e finalmente ela aparece com seu resplendor. Mas isso são coisas da natureza. Então, quando Josué fez isso, foi um dia que ele pôde ver o sol e a lua. E foi um dia que o sol e a lua obedeceram a ele. Ora, se Deus deu a oportunidade a um homem de mandar o sol parar e a lua parar, quanto mais outras coisas menores, irmãos. O que a gente precisa é crer e tomar posse, ter fé.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Eu não sei bem se a minha esposa gostou muito de eu falar da mulher do pai de Davi, mas às vezes as pessoas pecam até com boas intenções, né? Então o que você faz? Pede perdão a Deus. Agora vai ficar se matando? Vai ficar se crucificando? Não, pede perdão a Deus. Porque só tem 2 pecados que podem atrapalhar a sua vida ou a vida de qualquer homem. E se você está me ouvindo e se você não tem a salvação, o primeiro pecado é que atrapalha a vida de todo homem que não quer Jesus. É quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Significa dizer que o Espírito Santo está dizendo: venha para a salvação, aceita o plano de Deus, receba a Jesus no seu coração. E a pessoa diz: não, 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 não. Se ela morrer falando não, 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 ela cometeu blasfêmia. Então é no dia que se chama hoje. Amém? E vocês vejam que João, já que nós estamos falando sobre ele ainda há pouco, ficou na ilha de Patmos. Ele estava debaixo do jugo de Jesus. E ele saiu daquela ilha porque ele trouxe para nós esse livro maravilhoso chamado Revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse. Ele não estava mais na ilha quando ele trouxe o livro. E segundo alguns, ele morreu bem longe dali. Então que Deus abençoe a você. É pedido, coloque que eu estou aqui com o meu outro celular. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém. Às vezes você pensa que Deus só quer abençoar pessoas que têm grandes problemas, né? Às vezes Deus quer te curar de uma dor de cabeça, quer te curar de uma sinusite, quer te curar de uma outra coisa que as pessoas às vezes não acham que não precisam nem pedir a Deus para curar, né? Mas como incomoda, né? Então você tem o problema que tiver, uma dor de cabeça, um problema mais sério. Mais sério que eu digo, um problema que a pessoa já é terminal, né? Mas muitas vezes. Coloque na mão de Deus. Mesmo que seja você, alguém que você conhece, coloque na mão de Deus. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, que eles possam vir a Jesus para terem alívio em seus corações. Pai, obrigado por esta noite. Colocamos a todos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, Pai, sobre todos aqueles que estão passando por momentos difíceis agora. Aqueles que sentem dor de cabeça, ó Deus, sinusite, seja lá o que for. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm problemas mais sérios, como nós estamos vendo pessoas se recuperarem desse vírus maldito, que está queimado em nome de Jesus Cristo, não só ele, como o dengue, chikungunya, ó Deus, zika e outras coisas mais. Tuberculose, está tudo queimado em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos pela cura que tu estás dando. E abençoe, Senhor, nosso aparelho digestivo, circulatório, ó Deus, o nosso aparelho respiratório, urinário, reprodutor, todos os aparelhos, baço, fígado, ó Deus, vai abençoando as vesículas, vai abençoando em nome de Jesus Cristo, Pai. Pâncreas, abençoando a pele, abençoando, ó Deus, o sangue, abençoando toda parte do corpo humano, os ossos, ó Pai, os músculos, vai abençoando o teu povo agora, e que eles tenham uma noite de paz e bênção, porque quando nós chegamos a Ti, nós às vezes estamos aborrecidos, mas é com coisas particulares, e Tu dás alívio da mesma forma. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.